Olá, eu sou a professora Thalia Lago, professora de língua portuguesa, e hoje nós daremos continuidade à nossa série sobre as tecnologias e a educação com o nosso vídeo sobre letramento digital. E antes de nós adentrarmos ao nosso assunto da aula de hoje sobre letramento digital, nós vamos relembrar um pouquinho sobre o que nós falamos nos nossos vídeos anteriores. Na nossa primeira aula, nós falamos sobre a inovação no ensino, que precisa de basicamente 3 eixos: inovação no currículo, inovação nas metodologias e inovação na forma de avaliação. Na nossa segunda aula, nós falamos sobre evolução das tecnologias de informação e comunicação e sobre as teorias de aprendizagens. Nossa terceira aula, nós falamos sobre cultura maker, em que o nosso aluno ele precisa colocar a mão na massa, e sobre tecnologia e infância, quais os benefícios e prejuízos da tecnologia para as nossas crianças. E na nossa quarta aula, nós vamos falar sobre letramento digital. Então, se você ainda não viu os vídeos do nosso canal, vai lá, que ainda dá tempo de você ver e ficar por dentro de tudo que aconteceu na nossa série sobre as tecnologias e a educação. Então, vamos lá. A inserção das tecnologias digitais na vida cotidiana tem gerado grandes e rápidas mudanças nas formas de interação e comunicação das pessoas. Uma consequência dessas mudanças se faz notar nas práticas de leituras, como a emergência de textos híbridos, que associam sons, ícones, imagens e movimentos de layouts e multissemióticos, alterando os gestos dos leitores e processando a informação e a construção do significado. Ou seja, hoje em dia, nós sabemos que a nossa sociedade ela se modificou e com isso, muitas vezes, as formas de leitura e as formas de escrita também mudaram. E aí surgem novas vertentes do que é o letramento digital. Nós sabemos que a inserção das tecnologias na nossa vida hoje em dia tem mudado não só a forma de se comunicar, mas muitas vezes as formas de ler e escrever. E aí surgem novas vertentes do que seria o letramento. E é aí que nós temos o letramento digital. Você saberia me dizer o que é letramento digital? Como que a escola e o letramento digital estão relacionados? Você, professor, você consegue relacionar, você consegue definir o conceito de letramento digital e consegue desenvolver essa capacidade aos seus alunos? Você consegue fazer com que o seu aluno ele consiga ter noção de qual que seria o letramento digital e qual que seria o letramento que nós já usamos costumamente? Esses são alguns questionamentos que nós vamos responder na nossa aula de hoje e eu espero que você fique atento e que você fique comigo até o final desta aula. E para que isso aconteça, nós precisamos ter em nossa mente qual que é o conceito de letramento. E o conceito de letramento que nós temos hoje não é algo que surgiu assim pronto e acabado. Foi algo que foi construído ao longo dos anos, pois foi um conceito que foi se modificando e que novas vertentes também foram surgindo. E por isso nós precisamos muitas vezes fazer uma volta ao passado e entender como que se deu o conceito de letramento e como que se chegou ao conceito de letramento digital. O que seria o letramento digital, tanto dos indivíduos que estão imersos a esse mundo tecnológico, quanto para os indivíduos que muitas vezes não conseguem estar inseridos dentro desse meio tecnológico. O letramento, por volta de 1970, ele só era tido muitas vezes como algo que era superior à alfabetização, ou seja, aí já surge uma dicotomia entre o conceito do que seria letramento e do que seria alfabetização. Nós já sabemos que os conceitos eles são diferentes, que a alfabetização é uma coisa e letramento é outra, e por volta de 1970 é o que nós vamos ter. Nós vamos ter o conceito de que o letramento ele seria superior à alfabetização.
e por volta de 1986, esse conceito do que é letramento, ele vem passar a ser discutido, ele vem passar a ser dialogado entre as pessoas e muitas vezes a ser questionado do que seria letramento. Ou seja, em 1970 você tem um conceito de que o letramento ele é superior à alfabetização e em 1986 esse conceito ele vai passar a ser discutido por pesquisadores dentro da educação no cenário brasileiro. E estes linguistas, eles vão discutir o letramento de diferentes formas e vão muitas vezes divergir do que seria o letramento e do que não seria o letramento. Então, quando você tem um letramento em 1970 como o superior à alfabetização, você cria a noção de que a alfabetização ela seria inferior ao letramento. Mas é importante nós frisarmos que é muito importante a alfabetização dos indivíduos e que letramento e alfabetização não precisam ser não precisa se ter uma dicotomia entre esses dois conceitos, mas sim que esses dois conceitos eles precisam ser trabalhados juntos. Um está ali para completar o outro e nós precisamos ter isso em nossa mente para que assim nós possamos desenvolver também a capacidade, as habilidades do que seria o letramento digital nos nossos alunos. Então, em 2017, vai surgir o conceito do letramento, que no dicionário de Oxford, ele vai surgir como alfabetização, capacidade de ler e escrever, ou seja, enquanto lá em 1970 você vai ter o letramento como superior à alfabetização, em 2017 já vai surgir um novo conceito, em que não vai se ter mais essa superiorização do letramento sobre a alfabetização e os dois vão estar ali juntos, em que o letramento seria a alfabetização e a capacidade de ler e escrever. Porém, nos dias de hoje, um conceito muito aceito sobre o que é letramento seria de que estado ou condições de indivíduos ou de grupos sociais, de sociedades letradas que exercem efetivamente as práticas sociais de leituras e de escritas, participam competentemente de eventos de letramento, ou seja, hoje em dia, o conceito mais aceito do que seria letramento é de que, além de ler e escrever, as pessoas precisam saber a se comunicar, as pessoas precisam saber a interagir com as pessoas que estão à sua volta, pois muitas vezes uma pessoa ela pode muito bem saber ler e escrever, mas pode ser um indivíduo que não é letrado, um indivíduo que ele não consegue desenvolver as suas capacidades de se comunicar com o outro, ou seja, o letramento hoje, nos dias de hoje, é conceituado como essa capacidade em que as pessoas têm de ler e escrever, mas de interagir, de fazer com que a comunicação ela aconteça entre os grupos que são ditos letrados. E o letramento também, ele vai levar em conta fatores, não só fatores linguísticos, mas ele vai levar em conta os fatores sociais e os fatores históricos. Como nós sabemos, os seres humanos, eles são indivíduos que eles estão em um processo de construção. Assim, a sua linguagem também está em um processo de construção, pois os indivíduos eles vão modificando a sua forma de falar e de se comunicar e assim também o letramento ele vai levar em conta esses aspectos sociais e esses aspectos culturais também das pessoas, pois muitas vezes a forma que um letrado se comunica pode ser diferente de outro letrado se comunica. E é aí que surgem as vertentes de letramento, pois o letramento digital é uma dessas vertentes, em que vai levar em consideração
um eixo, que é o eixo tecnológico, em que as pessoas precisam desenvolver competências para se comunicarem dentro desse eixo tecnológico. E o letramento, ele é um conjunto de práticas sociais que vão usar tanto a escrita quanto a leitura para que as pessoas elas possam se comunicar, elas possam ter, muitas vezes, as informações que elas querem repassar umas para as outras, possam ser repassadas de fato. E ela só vai acontecer se tiver o letramento, pois muitas vezes uma pessoa, quando ela é alfabetizada, ela não consegue desenvolver essas capacidades. É muito importante nós termos em mente que uma pessoa ela não pode ser alfabetizada e ela pode ser letrada, enquanto que muitas vezes ela pode ser alfabetizada e não ser letrada. Isso é claro quando uma pessoa muitas vezes que não é alfabetizada, ela pode falar uma carta e uma pessoa pode escrever para ela, ou uma pessoa pode ler uma carta para ela e ela pode entender e ela pode compreender. E enquanto que pessoas que muitas vezes são alfabetizadas não conseguem desenvolver as suas capacidades de leitura, muitas vezes de escrita e de compreensão de determinados textos. Ou seja, nós precisamos ter em mente que letramento e alfabetização não podem ser excludentes, um completa o outro. E para que isso aconteça, nós precisamos ter claro em nossa mente o que é o letramento e o que é a alfabetização. E nós não temos que pensar que um é superior ao outro, mas um completa o outro. Para que não ocorra isso, para que muitas pessoas, muitas vezes, não desenvolvam somente uma capacidade, não somente ser letrada ou não somente ser alfabetizada, mas sim se ter a junção de os dois dentro de um único indivíduo. E quando nós falamos sobre letramento, falamos sobre alfabetização, surge também a vertente do que seria o letramento digital. E Zacarias, 2016, ele vem dizer assim: o letramento é definido como condição daquele que se apropria dos eventos e fenômenos dos usos da palavra escrita. Aparece pluralizado para dar conta dos diferentes espaços, mecanismos de produção e reprodução e difusão de linguagem. O letramento digital parte desse pluralismo e vai exigir tanto a apropriação das tecnologias como usar o mouse, o teclado, a barra de rolagem, ligar e desligar dispositivos, quanto o desenvolvimento de habilidades para produzir associações e compreensões nos espaços multimediáticos, ou seja, o letramento digital ele vem ser definido como a capacidade das pessoas se relacionarem dentro desse ambiente digital, mas além disso, elas vão precisar ter conhecimento de como usar um computador, como usar um celular, como navegar muitas vezes nas redes sociais, como navegar muitas vezes nos sites, e elas precisam ter essas capacidades desenvolvidas, pois só assim vai ser considerado um indivíduo letrado digitalmente, ou seja, o indivíduo é letrado quando ele consegue ler e escrever e quando ele consegue interagir dentro desse universo utilizando as ferramentas tecnológicas para que essa comunicação aconteça. E talvez você se pergunte quais seriam as mídias, quais seriam os meios pelos quais esses indivíduos eles devem percorrer para que essa comunicação, para que esse letramento digital ele aconteça. As mídias que nós temos os jornais podem ser tanto os jornais eletrônicos como os jornais impressos que nós temos. As pessoas, para serem consideradas letradas digitais, elas precisam saber transitar por esses universos, tanto o universo do jornal digital quanto do jornal impresso, o jornal televisivo também, os formulários. Nós sabemos que hoje em dia, cotidianamente, as pessoas elas são submetidas a preencherem os formulários na internet, ou seja, para serem consideradas pessoas letradas digitais, elas precisam ter essa capacidade de saber preencher esses formulários, de saber como agir perante um formulário desse. Os vídeos também que estão
a todo momento no nosso dia a dia, tanto vídeos das plataformas digitais quanto dos aplicativos de conversas, pessoas que estão gravando vídeo hoje, nós recebemos a todo momento e enviamos vídeos, ou seja, nós precisamos saber como fazer isso para que assim ser considerado um letrado digital. As músicas hoje em dia, que onde você vai, você escuta música, você consegue reproduzir músicas, ou seja, é preciso saber como utilizar e como reproduzir essas ferramentas dentro do universo tecnológico para ser uma pessoa, né, que tenha as suas competências de letrado digitais desenvolvidas. As redes sociais, os blogs, os aplicativos de conversas, todos esses são exemplos de aplicativos, de mídias em que as pessoas precisam saber transitar, pois muitas vezes a forma como você vai utilizar um jornal para a forma como você vai utilizar uma música é diferente. Você não tem que saber somente como utilizar ou como navegar ou transitar sobre um meio, mas você precisa desenvolver todas as capacidades, você precisa saber transitar por dentro de todas essas mídias, dentro desse ambiente do letramento digital. E o letramento digital, ele vai justamente dizer isso, que as pessoas elas precisam cada vez mais desenvolver essas competências, pois são competências que estão a todo dia nas nossas vidas e que nós precisamos nos atualizar, pois muitas vezes hoje em dia para você se comunicar com alguém, você não usa mais um celular para ligar. O celular ele foi construído para ligar, porém a última coisa que se faz no celular é ligar. Você costuma usar as redes de conversa, os bate-papos, ou seja, você já não liga mais para as pessoas, ou seja, você precisa saber muitas vezes como escrever uma mensagem, como ler uma mensagem. E hoje em dia a evolução, ela avançou tanto que hoje em dia você não precisa nem muitas vezes escrever. Basta você, muitas vezes, gravar um áudio que a pessoa vai receber. Ou seja, para você se comunicar, você precisa saber como que você vai gravar esse áudio, muitas vezes como que você vai fazer para receber um áudio, para ouvir um áudio que uma pessoa gravou para você. Ou seja, o letrado digital, ele precisa saber, ele precisa ter essas competências, ligar e desligar o computador, ligar o celular, mandar uma mensagem, gravar um vídeo, escutar uma música, enviar uma música. São competências que parecem ser simples muitas das vezes, mas que muitas pessoas não conseguem ter, não conseguem desenvolver. Principalmente aqueles, como eu disse no nosso primeiro vídeo, que são considerados os imigrantes digitais, que não estão tão acostumados com esse universo tecnológico, mas que precisam se adaptar. E nós também precisamos estar a par das novas tecnologias, pois nós sabemos que a todo momento novas tecnologias vão surgindo, os novos aparelhos tecnológicos vão surgindo, e nós precisamos saber como muitas vezes utilizar essas ferramentas ao nosso favor, pois essas ferramentas elas foram criadas justamente para melhorar a nossa condição de vida, tanto nos nossos afazeres domésticos, quanto na resolução de problemas e até mesmo dentro dos nossos trabalhos. O professor hoje em dia ele conta com essa grande gama de tecnologias que pode ajudá-lo dentro da sua sala de aula, mas para isso ele precisa saber como que ele vai utilizar. Se um professor ele não consegue ser letrado digital, como que ele vai ensinar para o seu aluno o que é ser um letrado digital? Como que ele vai fazer com que o seu aluno ele desenvolva essas capacidades? Ou seja, é importante nós termos consciência da importância de nós sermos pessoas que possuem essa competência, que conseguem desenvolver a comunicação pelos diversos meios que hoje nos são possíveis, porque só assim nós vamos conseguir desenvolver também os nossos alunos e nas outras pessoas também. Pois se você não sabe algo, você logicamente não vai conseguir repassar esse conhecimento. Se você não sabe o que é o conceito de letrado, logicamente você não vai saber o que é o conceito de letramento digital. Antes de você aprender a ser um letrado digital, você precisa aprender o que é ser um letrado comumente. Ou seja,
você precisa ter consciência dos conceitos, você precisa estar a par dos conceitos, você precisa fazer uso dos conceitos e fazer com que esses conceitos eles sejam cada vez mais difundidos, para que assim mais pessoas tenham acesso à informação e aos conteúdos também. E quais seriam muitas vezes essas funções? Nós sabemos que hoje em dia nós temos uma gama de aplicativos de rede de conversas que nos permite, e essa multimodalidade, a informação ela pode ser repassada muitas vezes de diferentes formas, por diferentes aplicativos de conversas, por diferentes redes sociais, e nós precisamos muitas vezes usar. Você, professor, por exemplo, nos dias de hoje, nós sabemos que nós estamos vivendo um contexto de pandemia. Foi preciso você, professor, você, professor, que não era um letrado digital, foi preciso que você, professor, se tornasse um letrado digital para que muitas vezes você conseguisse repassar os seus conteúdos. E para isso, você teve que muitas vezes aprender a como transitar, a como utilizar inúmeras ferramentas, porque foi preciso. E o que nós vimos foi que muitos professores não sabiam muitas vezes como ligar um computador, usar um notebook, acessar muitas vezes uma videochamada através de um celular, de um computador. Então, nesse contexto pandêmico em que nós estamos vivendo, isso é importante. Então, muitos professores que não tinham essa capacidade, que não tinham essas habilidades, sentiram dificuldades para muitas vezes tentar fazer com que os seus conteúdos das suas aulas fossem repassados. Daí a importância, muitas vezes, de nós também não desprezarmos o conceito do que é ser uma pessoa letrada digital, um letrado digital. Pois se você muitas vezes for ter essa inferiorização de que isso não é importante, você viu agora, nesse contexto em que nós estamos vivendo, que isso foi importante, pois se não fosse por meio dessa evolução tecnológica, se não fosse por meio dessas ferramentas tecnológicas, nós teríamos parado no tempo e os nossos alunos eles não teriam conseguido avançar nos conteúdos. Não que isso fosse a coisa mais importante, mas também é importante para os nossos alunos, com que eles tenham esse avanço e nós também, pois muitas vezes isso nos tirava, do caos que nós estávamos vivendo, ou seja, essas competências de transitar por esses meios, de ser uma pessoa letrada digital, é importante na nossa vida hoje, pois a todo momento nós vamos utilizar e nós não sabemos quando que nós vamos utilizar. Então é preciso o quanto antes nós tomarmos posse desse conceito, nós aprendermos o conceito de letramento digital, fazermos uso dessas ferramentas digitais e pormos em prática cada dia mais, pois só é assim que nós vamos conseguir chegar até o que se espera do que é ser um letrado digital, de conseguir fazer a diferença do que é ser um letrado digital, onde eu devo usar a linguagem digital e onde eu não devo usar. E isso muitas vezes é uma das dificuldades que nós sentimos nos nossos alunos e que nós questionamos também aos nossos alunos, que eles não conseguem fazer a diferença dessa linguagem, em que muitos escrevem com abreviações, muitos acabam falando por gírias, e nós acabamos muitas vezes por questionar o uso dessas linguagens, quando na verdade nós deveríamos usar tudo isso ao nosso favor, pois nós sabemos que o letrado digital, a todo momento, ele está em contato com o hipertexto. Mas o que seria o hipertexto? O hipertexto seria, segundo Levi, a noção de um texto que é móvel, que ele consegue ter várias facetas, rolar, desdobrar-se, fazer com que o leitor consiga ter uma leitura multilinear, ou seja, um texto que normalmente o seu aluno ele conseguiria ter uma única leitura, que seria uma leitura linear. O hipertexto, ele promove com que o seu aluno ele tenha uma leitura que seja multilinear, ou seja, mais de uma leitura, o que é importante para o desenvolvimento dos nossos alunos. Nós não devemos, muitas vezes, questionar os nossos alunos ou fazer com que eles não usem as suas linguagens, não usem as suas gírias, mas nós devemos fazer com que os nossos alunos, eles pensem
quais que seriam as linguagens adequadas para cada momento. E o letramento digital, ele é isso, é fazer com que os nossos alunos, eles consigam ter essa capacidade de se comunicar, mas acima de tudo, onde que eles devem usar essa linguagem, onde que eles devem exercer essa competência de ser um aluno letrado digital, de ser um indivíduo que tem essas competências. E talvez você se pergunte, quem é o aluno letrado digital? O aluno letrado digital, ele é o aluno que ele vai buscar por informações, ele vai ser um aluno que ele é autônomo, ele vai buscar informações diariamente, pois ele tem acesso às informações, ele tem um acesso às redes sociais, aos sites de navegações. Então, o que você vai fazer? Você vai proibir o seu aluno de usar essa linguagem? Você vai proibir o seu aluno na busca por novas informações, por novos conhecimentos? Não, você deve fazer isso e usar isso a seu favor, de forma com que isso venha complementar o conhecimento que ele já tem dentro de sala de aula, onde você vai estar ali e ele vai estar como um sujeito ativo, como um sujeito protagonista do seu processo de ensino. E o sujeito que ele é letrado digital, ele vai saber se comunicar nos diferentes contextos, tanto dentro da sala de aula quanto fora da sala de aula, quando ele for falar com alguém que não é a amigo ou muitas vezes que não é o pai, porque o que nós vemos hoje em dia é que as pessoas, elas costumam adequar a sua linguagem, a sua fala, de acordo com as pessoas com que elas estão falando. A forma como eu falo com um amigo meu é diferente como eu vou falar com um advogado, com um promotor, e assim acontece também com os nossos alunos. Os nossos alunos, eles costumam modificar a forma com que eles falam na internet, a forma com que os nossos alunos eles usam para se comunicar é diferente. E o que nós devemos fazer é então buscar com que os nossos alunos eles reflitam sobre esse processo de letramento, sobre o que é ser um aluno letrado digital, onde que ele vai usar as competências dele de ser um letrado digital, fazer com que ele reflita que a mesma linguagem que ele usa muitas vezes para se comunicar dentro das redes sociais, a linguagem que ele usa dentro da sala de aula são linguagens diferentes, e a partir daí o seu aluno ele vai buscar por novas informações, ele vai buscar por novos conhecimentos. E esse aluno que ele é letrado digital, ele participa da vida pública, ele é muitas vezes um membro ativo e que é muitas vezes que se relaciona com as diferentes comunidades. Ou seja, o aluno que é letrado digital, ele pode muito bem transitar pelos diversos meios. Ele pode ser alguém que é participativo tanto dentro da sua sala de aula, como muitas vezes dentro de uma rede social. Porque muitas vezes o que acontece? Nós vemos alunos que nas suas redes sociais, são nos chats de conversas, são alunos que realmente falam, que publicam coisas, mas que dentro da sala de aula são alunos que muitas vezes nem sequer abrem a boca. Mas por que isso tem acontecido? Será que muitas vezes nós não estamos inibindo os nossos alunos porque nós temos muitas vezes criticado a forma como que eles fazem, muitas vezes a sua comunicação, a forma como muitas vezes eles se relacionam com as pessoas? Daí a importância de nós também termos a consciência. Ser um letrado digital é importante para os nossos alunos e nós precisamos fazer com que eles usem esses conhecimentos deles, esses conhecimentos muitas vezes, essa bagagem cultural que os nossos alunos eles trazem lá de fora, nós precisamos usar dentro da sala de aula. E o letramento digital é uma dessas bagagens, pois os nossos alunos, eles usam isso todos os dias. Então, por que não usar isso ao nosso favor dentro da sala de aula? Muitas vezes não promover uma roda de conversa, não expor um quadro para os nossos alunos com quais seriam muitas vezes as formas com que se falam na internet, como as formas que se falam pessoalmente, as abreviações que nossos alunos eles usam muito nas redes sociais. Ou seja, trazer realmente isso para dentro da sala de aula, de forma com que os nossos alunos eles vão conseguir compreender melhor.
qual é a comunicação, quais as formas de comunicação que ele vai utilizar nos diferentes meios. E através disso, os nossos alunos, eles vão conseguir também resolver problemas, pois muitas vezes os problemas que eles têm dentro desse universo tecnológico estão diferentes dos problemas da sala de aula. E com isso, os nossos alunos eles vão começar a perceber, eles vão querer começar a buscar também pela resolução de problemas da sala de aula. Porque se você pensar comigo assim, o nosso aluno ele está imerso, ele é um aluno muitas vezes que ele pode ter a competência de ser um letrado digital, que pode muitas vezes conhecer desse universo tecnológico, saber mexer com o celular, com o computador, com o tablet, com o videogame, com a TV. E muitas vezes ele não pode ter o conhecimento que a sala de aula muitas vezes pede, que a sala de aula exige dos nossos alunos. Por que então não aproveitar essa bagagem cultural que os nossos alunos trazem e fazer com que eles possam aprender também os conceitos, aprender as teorias da sala de aula? Porque o nosso aluno muitas vezes ele pode muito bem resolver um problema da sala de aula com o conhecimento que ele traz lá de fora, com o conhecimento muitas vezes que ele traz da internet, com algo que ele viu na internet. Talvez um assunto que você fale de uma maneira que o seu aluno muitas vezes não consegue entender, ele pode aprender isso na internet de uma diferente forma. E isso ele só vai conseguir aprender se ele for um aluno letrado digital. Muitas vezes você consegue repassar o seu conhecimento, você consegue muitas vezes gravar vídeos para os seus alunos e fazer com que eles acessem esses conteúdos em diferentes momentos. Ou seja, se o seu aluno muitas vezes não conseguiu compreender um conceito muito bem durante a aula, você pode pegar muitas vezes uma ferramenta tecnológica, um celular, gravar a sua aula e deixar ali. Ou seja, o seu aluno ele vai ter acesso àquela informação a todo tempo. Ou seja, ele só vai conseguir acessar o seu vídeo se ele for uma pessoa que tem as suas competências de um letrado digital desenvolvidas. Ou seja, se ele não tiver essas competências, de nada vai servir para ele. Daí a importância de nós também nos atentarmos para como também é importante nós analisarmos as condições dos nossos alunos e refletirmos sobre o processo educativo também, muitas vezes, de nossas escolas, muitas vezes das nossas metodologias dentro de sala de aula. Porque se eu e você, professor, se nós não conseguimos repassar muitas vezes o conteúdo para o nosso aluno, se nós não conseguimos fazer com que ele aprenda, muitas vezes somente com conteúdos teóricos, está na hora de trazer novas metodologias, está na hora de fazer o uso das ferramentas digitais, está na hora de fazer com que os nossos alunos eles desenvolvam as capacidades deles de letramento, de leitura e escrita, não só da sala de aula, mas também dos diversos letramentos que a vida no cotidiano elas nos pedem, pois os nossos alunos eles não precisam somente de conhecimentos teóricos, dos conhecimentos da sala de aula, eles precisam de conhecimentos com que eles vão conseguir ter com que eles vão conseguir utilizar esses conhecimentos fora de aula. Muitas vezes nós ouvimos muitos dos nossos alunos falar que eles aprendem tanta coisa e que eles não conseguem utilizar isso fora de aula. E com a internet é diferente, eles dizem que tudo que eles veem na internet é algo que está no seu cotidiano. Por isso, muitas das vezes, que os nossos alunos eles não conseguem desenvolver as competências, as habilidades que nós buscamos dentro da sala de aula, pois nós ainda não nos revolucionamos, nós ainda não nos renovamos enquanto os professores e estamos presos muitas vezes somente no que é letramento, o que é o letramento que a sala de aula pede, e nós não ampliamos a nossa visão. Por que não então ampliar para o letramento digital? Por que então não trazer o letramento digital para dentro da nossa sala de aula? E isso reforça também o papel importante que a escola tem na vida dos alunos, porque a escola, ela é quem muitas vezes pode ser o agenciador, ela é quem pode promover esse letramento digital. Um letramento muitas vezes que poderia acontecer de qualquer forma na internet, a escola poderia se apropriar para que seja um letramento que o aluno ele tenha maior aproveitamento. A escola tendo o controle do que seria o letramento, tendo
a escola tendo uma melhor visão sobre o que seria esse letramento, ela também conseguiria repassar melhor para o seu aluno de como que ele vai utilizar esse letramento. Por que o professor não tomar as rédeas e fazer com que o aluno aprenda de maneira produtiva, de fazer com que o aluno ele seja alguém que é reflexivo do seu processo de ensino-aprendizagem? Ou seja, é importante pensar sobre o letramento digital, é importante estar a par dos conceitos do que é o letramento digital e fazer com que ele aconteça nos mais diversos cenários, pois ele, independentemente da escola não ser uma agência do letramento digital, ele vai acontecer. Por isso é importante a escola tomar as rédeas e fazer com que esse conceito, fazer com que esse ensinamento ele seja proveitoso, tanto para os alunos quanto para os professores. O seu aluno, muitas vezes, ele pode te ensinar um conceito, pode te ensinar a utilizar uma ferramenta de forma que você não sabia. Ou seja, você precisa se revolucionar, você precisa se renovar enquanto professor e trazer para dentro da sua sala de aula conceitos que estão muitas vezes fora das quatro paredes, e fazer com que ele, dentro da sua sala de aula, para o seu aluno, ele aprender de forma mais produtiva. E nós precisamos muitas vezes entender também que as tecnologias de informação e comunicação, elas estão aí a todo momento. Tanto dentro da nossa vida cotidiana, como muitas vezes para resolver um problema que muitas vezes nós não conseguimos, e a internet, a tecnologia, ela está aí para isso. Ou seja, o aluno letrado digital, muitas vezes o que ele não consegue aprender na sua aula, ele vai ver um vídeo, ele vai procurar como fazer aquilo. Ou muitas vezes só pegar algo que é pronto e acabado. Ou seja, em vez de você dar uma informação, em vez de seu aluno só ir ali buscar uma informação por ele próprio, sem controle nenhum, você pode ser o agenciador, você pode fazer com que essa busca pela informação, essa busca pelo conhecimento seja mais proveitosa e seja algo que vai colaborar para o processo de ensino-aprendizagem do seu aluno e ter a escola como uma agenciadora, como uma escola que proporciona aos seus alunos o desenvolvimento das capacidades, tanto do letramento, que já é o letramento que nós conhecemos, tanto do letramento digital, que é o conhecimento que os nossos alunos eles precisam muitas vezes para utilizar na sua vida cotidiana, para se comunicar com as pessoas, pois nós sabemos que a comunicação ela é muito importante. E como nós dissemos na nossa aula anterior, que nossos alunos eles podem receber muita informação, mas a informação ela só se torna comunicação a partir de quem recebe a mensagem ele conseguiu entender. Ou seja, os nossos alunos eles podem ter um acesso infinito a essa informação, mas essa informação ela só vai se tornar válida a partir do momento que ela se tornar comunicação. Ou seja, eu e você, professor, nós precisamos proporcionar, nós precisamos buscar formas de fazer com que os nossos alunos, eles aprendam, tenham noção do que são as competências de ser um aluno letrado digital e assim fazer com que eles desenvolvam essas competências, mas em prol de um ensino-aprendizado em que ele vai ser o protagonista. Porque você pode promover ao seu aluno para que ele também desenvolva isso dentro da sua sala de aula. Por que não falar para o seu aluno gravar um vídeo muitas vezes para explicar um assunto? Fazer com que o seu aluno ele grave o passo a passo de quais que seriam as ferramentas, a criação de um produto, de um objeto, por exemplo. E se o seu aluno ele não for um letrado digital, como que ele vai conseguir realizar essas atividades? Ou seja, ao mesmo tempo que o seu aluno ele vai estar trazendo um conceito que é lá de fora, ele vai estar aprendendo um conceito novo, um conceito que é da sua sala de aula, pois você vai fazer com que ele aprenda de forma com algo que ele gosta, que é muitas vezes gravar um vídeo, gravar um passo a passo, muitas vezes criar uma música. Nós temos muitas vezes
a dificuldade em fazer com que os nossos alunos aprendam os nossos conteúdos, mas também é porque nós não conseguimos nos renovar. Ou seja, para um aluno ele ser letrado digital, ele precisa saber ler e escrever e precisa saber se comunicar. Daí você pode aproveitar, já que o seu aluno ele possui as competências de ler e escrever e consegue se comunicar dentro desse ambiente tecnológico, por que então não promover uma atividade com que ele consiga exercer tanto o conteúdo da sala de aula quanto o conteúdo muitas vezes da internet? Um exemplo disso é que você pode pedir para o seu aluno ele criar uma música com os conteúdos da sala de aula e ele pode muitas vezes publicar essa música, gravar essa música, promover muitas vezes uma roda de bate-papo até mesmo na internet, porque a partir do momento que ele publica, as pessoas vão poder comentar e automaticamente ele vai poder responder, e dependendo de quem for a pessoa que responder, ele vai ter que utilizar uma linguagem adequada para essa pessoa, e aí então você vai estar fazendo com que o seu aluno ele use as diferentes competências que ele precisa, que é ter uma boa escrita, ter uma boa leitura, compreender o que a outra pessoa disse para ele, porque a partir do momento que ele publica um vídeo, que ele construiu algo, que ele fez algo, diferentes pessoas muitas vezes vão poder comentar. E se alguma pessoa ali muitas vezes colocou uma palavra que ele não saiba, que ele não conseguiu compreender, ou um conceito que ele ainda não sabia, se ele não estiver na sala de aula, automaticamente ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que ir atrás dessa informação para ele poder saber, ou seja, o seu aluno ele vai estar desenvolvendo as capacidades dele de ser um aluno letrado digital, que é na busca por novas informações, que é ser um aluno que busca ser protagonista também do seu processo de ensino, e que vai estar indo atrás de um conceito, ele vai ter que aprender para ele poder responder ou até mesmo para ele poder fazer um vídeo, pois nós sabemos que eles costumam ser muito exigentes com o que eles postam, com o que eles produzem para a internet, ou seja, eles vão ter que aprender de fato os conteúdos para eles poderem repassar. Os nossos alunos, eles estão imersos nesse universo tecnológico. Eles são pessoas que desde cedo já começam a desenvolver essas capacidades de ser uma pessoa que é um letrado digital. E nós precisamos fazer com que isso aconteça da melhor forma possível. Eu e você, professor, nós precisamos ser também professores letrados digitais que conseguem repassar esses conteúdos, não só os conteúdos da sala de aula, mas os conteúdos da vida cotidiana também. Essa foi a nossa aula de hoje e esse é o nosso último vídeo da série Tecnologias e Educação. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham ficado comigo até o final. E você que ainda não viu os nossos outros vídeos, que você pode ir lá no nosso site e acessar, que todos os vídeos estão disponíveis para vocês. Então corre lá e ficar por dentro de tudo que aconteceu. Tchau, tchau e até logo!